Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar das proteínas. Nós estamos há um bom tempo falando dos macro e dos micronutrientes. Se você anota, se você pega o seu caderno, você vai perceber isso. E nós vamos para o nosso recadinho. Você viu a importância de estar com o seu material em mãos? Tudo aquilo que você julgar importante, que você observar na aula ou ouvir, você registra no seu caderno. Como nós já estamos falando há muito tempo dos micronutrientes, vitaminas e sais minerais, e dos macronutrientes, carboidratos, lipídios e também das proteínas, a gente sempre tem que relembrar sobre isso. Você volta ao seu caderno algumas páginas e aquela dúvida que você tinha, você esclarece na hora, porque você registrou palavras, conceitos, termos e até desenhos valem para ajudar nos seus estudos. E nós vamos para os nossos objetivos. Compreender a importância das proteínas e as suas funções, além de conhecer as consequências do excesso ou carência desse macronutriente. Então percebam que no primeiro objetivo, nós vamos reconhecer, a gente vai entender que essas proteínas têm um papel, desempenham um papel. Então nós vamos compreender a importância da proteína e, consequentemente, do papel que ela desempenha no seu corpo. Além disso, nós temos que conhecer as consequências. Se eu consumo muita proteína ou se eu não consumo, carência, vai afetar meu corpo, vai me prejudicar. Então eu tenho que conhecer quais são ou quais não são as consequências relacionadas a isso. E nós vamos observar algumas imagens. Nesse caso são 3. Cuidado! Não é para lamber a tela, porque é só alimento. Observe as 3 imagens enquanto eu faço a leitura da tela. Podemos dizer que são refeições completas. Então, na primeira situação, você tem que identificar que alimentos são. Na segunda situação, identificar quais alimentos que fazem parte dessa refeição. E na terceira e última, quais alimentos fazem parte dessa refeição. Então, cada uma delas são completas? Tem tudo o que é necessário? Tem algum tipo de nutriente importante faltando aí? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Voltamos! Para você responder esse início de aula, você tem que identificar quais são os tipos de alimentos. Então vamos lá junto comigo. Na primeira imagem nós temos arroz com batata. Então, cozinhou o arroz junto com batata e temos ali no prato para servir de refeição para uma pessoa. Na segunda imagem nós temos macarrão e somente molho de tomate. E uma folhinha ali para dar aquele tempero, aquele gostinho. Ok? Na terceira situação, nós temos uma sopa. Então, nós temos o macarrão, nós podemos ter ali batatas, nós temos cenouras. Ok? Podemos dizer que essas refeições são completas? Elas não são completas. Está faltando alguma coisa. E aí que é a pergunta. Tem algum tipo de nutriente importante faltando aí? Sim, está faltando a proteína, o quê? Animal. Então, na primeira situação, nós não temos uma carne. Na segunda situação, eu dei ênfase que o molho era só de tomate. No molho não tem a carne moída. E na sopa não tem pedaços de carne. Por exemplo, não é uma canja que tenha frango ou uma carne que tenha, por exemplo, músculo, uma carne vermelha. Então, claro que eu tenho aqui nutrientes super importantes. Carboidratos. Eu posso ter algumas vitaminas, mas está faltando a proteína animal, que é super importante, que é super necessária para o nosso corpo. E a partir dessa imagem,
mostrando que não tem, nós vamos ver a importância das proteínas para o seu corpo. Então, nós dizemos que as proteínas são estruturais. Pense nessa palavra, estruturais, vem da estrutura. Pense num prédio. A estrutura do prédio está comprometida. Provavelmente são as colunas, as paredes. Então, esse prédio, infelizmente, tem algum problema e não dá para morar nele. Quando nós falamos que as proteínas são estruturais, é a estrutura do nosso corpo, como nós vamos ser. Matéria-prima para a estrutura e funcionamento das células e tecidos do corpo. Por isso, são classificadas essas proteínas como nutrientes construtores. Vão construir o seu corpo. Olha que legal essa imagem que eu trago para você. Nós temos exemplos de alimentos que contêm proteína. Ovos, leite, olha o peixe, olha a coxa de frango, queijo. Todos eles com braços, com perna, construindo o quê? Uma parede de tijolos. É uma analogia que esses alimentos vão construir alguma coisa, vão construir o seu corpo. Então, na constituição da sua pele, do seu músculo e de outras estruturas, de tecidos e de órgãos, o alimento contendo proteína vai auxiliar nesse processo. Uma outra função das proteínas é que elas são transportadoras. Perceba o nome, transportadora. Quem transporta tem que transportar algo. Então, transportar, levar. Essa proteína carrega alguma coisa. Nós vamos pegar um exemplo de proteína transportadora. Então, acompanhem comigo na tela. A hemoglobina vai ser o nosso exemplo, porque ela vai atuar no transporte do quê? De oxigênio. Na imagem eu trago para vocês uma célula vermelha, um glóbulo vermelho, que vai carregar ferro e vai carregar o oxigênio. Quem vai auxiliar e contribuir no processo desse transporte desse oxigênio para todas as células do nosso corpo é a hemoglobina, segunda função das proteínas. E aí nós vamos para a nossa primeira atividade, a carência de sal. Então nós temos que relembrar o que é a palavra carência. Anote no seu caderno, carência vem de carente, de falta. Então, quando nós falamos que é uma carência de um nutriente, é a falta dele, a pessoa não está consumindo. Então, a falta de ferro, um sal mineral importantíssimo, pode comprometer o desempenho da hemoglobina e acarretar uma doença muito séria. Qual doença é essa? Mas Fabiano, agora eu não entendi. Fez uma confusão no exercício. Ferro é um sal mineral, um micronutriente. A aula é sobre proteína. Você misturou os dois, está errado? Não está. Nós percebemos na imagem anterior, naquela célula vermelha, no glóbulo vermelho, que o ferro, ele é importante, ele é essencial para a estrutura daquela célula. A hemoglobina, ela carrega o oxigênio. Então veja como um vai depender do outro. Então a falta de ferro vai comprometer, vai afetar a função da hemoglobina. Então são duas questões separadas, o sal mineral e a proteína. A falta desse ferro causa uma doença. Qual é o nome dela? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Voltamos. E aí? Ficou fácil, difícil essa atividade? Ela é um pouquinho mais trabalhosa. Por isso eu expliquei bastante para vocês antes de pedir que vocês fizessem a anotação. Então, a falta desse ferro, a carência, causa uma doença chamada anemia. Portanto, é importante a ingestão de alimentos ricos em ferro. Aí a pessoa não vai ficar anêmica. Vamos para mais uma função das proteínas. Uma terceira função é a função de defesa. Defesa é defender, proteger contra algo, contra alguém. Então as proteínas vão proteger ou participar da proteção do nosso corpo. Como? Vai produzir anticorpos. Então as proteínas vão contribuir, vão auxiliar para a produção de anticorpos. Vamos dar uma olhada na imagem? Aqui nós temos um agente estranho, um corpo estranho, um vírus, por exemplo. Esse vírus adentrou o seu corpo e ele vai causar uma doença. O corpo, seu corpo reconhece como estranho e vai te defender, vai te proteger. Quem que ele manda? Vários anticorpos que vão o quê? Tentar destruir, eliminar esse agente estranho para que ele não lhe prejudique. Por isso, está defendendo o seu corpo. Uma quarta função é função catalisadora, as proteínas catalisadoras. O que é isso, Fabiano? Falei em catalisadora, eu falo de enzimas. Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Então, o que acontece? O nosso corpo realiza muitas reações químicas. E para que algumas reações aconteçam, tem a participação das enzimas. As enzimas são muito específicas. Eu tenho uma enzima relacionada a uma reação. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Aqui nós temos uma representação. Não é assim na realidade, não é assim que funciona no nosso corpo. Nós temos aqui em verde uma enzima. Perceba o formato geométrico dessa enzima. Aqui é um exemplo. Na vida real não é assim que funciona. E nós temos o substrato, com esse formato com 5 lados. 5, pentágono. Percebam como a enzima vai encaixar nesse substrato. Vamos pensar se o substrato fosse redondo ou quadrado. Será que ia encaixar? Não. Ou seja, a enzima só vai funcionar no seu respectivo substrato. Por isso que eu digo que as enzimas são específicas. Elas só funcionam num determinado local. Quando a enzima encontra o seu substrato, olha lá a situação, ocorreu um encaixe, um reconhecimento e essa reação química vai ocorrer e ela vai auxiliar que ela ocorra mais rapidamente. Uma situação que pode ocorrer é a desnaturação. Não é uma função das proteínas, mas é uma situação que pode ocorrer. É um processo que ocorre nas proteínas, expostas às condições diferentes àquelas em que foram produzidas. Como assim, Fabiano? Quando eu pego uma proteína e exponho ela a uma determinada condição, pode afetar a sua estrutura. Por exemplo, variações de temperatura, mudanças de pH, de ácido para base e vice-versa, força iônica, entre outros. Um exemplo para ficar claro para vocês, o ovo. Então aqui nós temos um exemplo, uma proteína. Lembra que a proteína é formada por vários aminoácidos, formando aquele longo colar? Quando nós aumentamos a temperatura que nós expomos essa proteína, ela vai desnaturar, ela perde a sua conformação estrutural. Ah, mas Fabiano, dá um exemplo prático, eu quero entender aonde que pode ocorrer uma desnaturação. Quando nós fritamos o ovo. Então aqui na primeira situação, pegamos um ovo de galinha, proteína de origem animal, quebramos esse ovo lá na frigideira. Nós temos duas partes que nós consumimos. A clara, que é translúcida, e a gema amarelinha, não é isso? Colocamos na frigideira, ligamos o fogo e esquentamos. Nós o quê? Fizemos a variação de temperatura, aumentamos a temperatura.
e vai aquecendo esse ovo. Vocês percebem que no final, quando o ovo está pronto para comer, que a cor da clara mudou de translúcida para opaca, branca, prova a desnaturação. Com o aumento da temperatura vindo da chama do fogão, nós desnaturamos, mudamos a estrutura dessa proteína e visualmente ela muda de cor. Quando nós falamos da desnaturação do ovo, não é prejudicial. Nós consumimos esse ovo e ele tem a sua função, sua função nutricional. Mas a desnaturação ela pode afetar os nossos corpos e nos prejudicar. Por isso que eu trago uma situação muito importante sobre a febre. E aí eu pergunto para você, em algum momento da sua vida você já ficou doente? Provavelmente sim. Talvez você já tenha tido febre, não ficou muito bem, ficou de cama. Sua mãe, a madrasta, o pai, a avó ou alguém utilizou o termômetro para verificar a sua temperatura? Então, pode ser que ocorra uma situação relacionada à desnaturação das proteínas. Então, a febre alta acima dos 40 graus Celsius é muito perigosa para os seres humanos e pode ser fatal. Nós percebemos ali um termômetro digital mostrando a temperatura de 38 graus e meio. A temperatura média do corpo dos seres humanos é 36 graus e meio. Passando dessa temperatura é uma febre mais leve, branda e conforme ela vai aumentando, ela vai se tornando mais perigosa, como diz aqui acima dos 40 graus Celsius. Uma das causas desse problema é o fato da temperatura alta modificar as enzimas do nosso sistema nervoso central. Então, se a gente percebe, nós temos no nosso corpo enzimas. Enzimas são proteínas. Se nós aumentamos a nossa temperatura de 36 graus e meio para 40, teve uma modificação dessa temperatura, teve um aumento. E uma pessoa com a temperatura acima de 40 graus Celsius por um longo período de tempo, pode desnaturar as enzimas e afetar, sim, a saúde dessa pessoa. Por isso, a febre é um sinal de alerta. Qualquer mudança, nós devemos, sim, consultar o médico para verificar o que está acontecendo. O corpo está avisando que alguma coisa não está bem. E nós devemos verificar e essa temperatura alta, ela tem que baixar. Nós utilizamos o termômetro como instrumento para fazer essa verificação. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Agora que você já conhece a importância das proteínas, o que você acha que pode acontecer em casos de carência de proteína? Então, falta de proteína no nosso corpo? Que sintomas, problemas a pessoa pode vir a apresentar? Vou dar um tempo para você anotar e eu já retorno.
Voltamos. E aí, faço essa atividade? Com certeza. E ela tem, assim, várias respostas, porque eu perguntei, o que pode acontecer com uma pessoa que tenha carência de proteínas? Quais sintomas ou problemas ela pode apresentar? Então eu tenho várias respostas, eu posso colocar mais completa ou não. Flacidez muscular, esgotamento físico e mental, queda de cabelos e unhas fracas, lembre que está associada com a estrutura do nosso corpo, cicatrização mais lenta, sonolência, fadiga e perda de massa muscular. Tudo associado com a estrutura do nosso corpo. Massa muscular, os músculos, participam da sua constituição. E aqui nós temos uma atividade mão na massa, bem legal para a gente realizar. Durante um dia da semana, registre a sua alimentação. Então você vai escolher ou a segunda, ou a terça, ou a quarta e assim por diante. Pode ser até no final de semana. Só um dia. Nesse registro, anote os alimentos que você consumiu ao longo do dia e classifique-os. Então, por exemplo, eu escolhi o sábado. Acordei, vou tomar o meu café da manhã. Vou pegar o meu caderno e registrar tudo que eu consumi. Suco, maçã, pão. Fiz um lanchinho lá pelas 10 horas. Comi um iogurte. Na hora do almoço eu também vou registrar no meu caderno. Arroz, feijão, batatinha frita e um pedaço de peito de frango. À tarde eu comi pipoca e refrigerante. Anotei no meu caderno. E à noite uma pizza de calabresa, por exemplo. Então é isso que você vai fazer. Escolher um dia da semana e tudo que você comer, você vai anotar o nome desse alimento. Porém, não é só registrar o nome do alimento, vai classificá-lo. Por exemplo, se ele é um carboidrato, se ele é um lipídio ou uma proteína. Não precisa registrar se ele apresenta determinada vitamina ou sal mineral. Só carboidrato, lipídio e proteína. Após, observe as suas anotações e avalie. Tenho consumido adequadamente esses nutrientes? Então, na sua dieta diária, você está consumindo esses 3 tipos de nutrientes? Eu vou dar um tempinho para você registrar e eu já retorno. Voltamos! E é isso aí! Claro que essa atividade não dá tempo para fazer agora, porque você vai realizá-la ao longo do dia, desde o acordar até a hora de dormir. Então aqui só foi uma ideia para você anotar o que fazer. Vou mostrar um exemplo. Vamos ver um exemplo? Café da manhã, uma pessoa consumiu pão, carboidrato, passou margarina nesse pão, é um lipídio, e bebeu leite. Olha que interessante, o leite contém carboidrato, proteína e lipídio. Se isso foi o café da manhã, é esse o registro. Outros alimentos ao longo do dia também vai registrando. Registre o nome então do alimento consumido e sua respectiva classificação. Foi o que eu falei anteriormente. Depois que você pensou se você está consumindo adequadamente esses nutrientes, apresente essas informações para a sua turma, para a sua família, para o seu professor e para a sua professora de ciências. E o que nós vimos na aula? As funções das proteínas, que são várias funções. E além do conceito de desnaturação, ou seja, mudar a conformação estrutural dessa proteína. Nessa aula, nós falamos sobre as proteínas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.